tá? Bom, é interessante que, mais ou menos nesse momento, existia um observatório de perturbação magnética, um observatório de monitoramento magnético, reportou a ocorrência de uma perturbação magnética moderada, tá? Mais ou menos no mesmo horário. Tá? Então, isso foi cerca de 11h15 que foi vista. E depois, mais tarde, foi vista no norte de Londres uma outra perturbação bem mais intensa. Tá? Bom, esse efeito Carrington, tá, ele foi atingir, algumas horas depois, atingiu 17 horas depois dessa primeira medição. Tá? Isso atingiu a Terra. E o que provocou? Aqui tem um diagrama mostrado de uma aurora boreal que foi vista em Melbourne, na Austrália, tá? Conforme ela foi vista e foi feito o desenho. E foi uma aurora austral, né, porque foi no hemisfério sul, muito intensa. Tá? Foram registrados destruição, porque do telégrafo, danos, e aqui o dano é queimadura mesmo, fritou o telégrafo nos Estados Unidos e em vários locais na Europa, como resultado dessa grande perturbação magnética. Então, esse evento Carrington, ele é conhecido como sendo o último grande evento de ejeção de massa coronal que atingiu frontalmente o planeta Terra. Tá? Bom, em 1859, não existia eletricidade, o mundo e a nossa sociedade não era baseado em energia elétrica, não era baseado em internet como nós somos hoje. Então, quando se fala, muito se fala do tal, lembra dos 3 dias de apagão, né? Os 3 dias de sombra, que são tão falados. Muita gente identifica que talvez esses 3 dias de apagão possam ser simplesmente um apagão, né, literal, de queima da estrutura elétrica e também da queima da estrutura de internet que a gente tem no planeta por conta de um evento solar. Então, se uma outra emissão de massa coronal for direcionada à Terra como foi essa, talvez isso signifique o colapso da nossa sociedade, porque simplesmente a gente não vai conseguir fazer nada. Imagina uma sociedade que mora em edifícios em que é necessária uma bomba elétrica para colocar água para dentro do prédio, né? Para colocar água na caixa d'água dentro do prédio. Isso para não falar de todas as transações financeiras, econômicas, pode ser a compra de alimento, a gente não consegue colocar combustível no carro, porque para tirar o combustível do depósito lá no posto, né, pela bomba, precisa de energia elétrica. Então, imagina o colapso da sociedade pela ausência súbita, em grande extensão, em grande escala, não só da internet, mas também da atividade elétrica. Tá? Exato, Vitor Camilo. Gaiolas Faraday é a única coisa que tem garantidamente a possibilidade de fazer proteção. Claro que a gente vai conseguir proteger pequenos equipamentos, né, para não fritar, mas como é que a gente protege a rede toda da Terra? Né? Não tem como. Então é algo que talvez possa acontecer assim. Né? Não se sabe se realmente o que vai acontecer, o que está programado para acontecer é isso. A minha interpretação é um pouquinho diferente. Tá? E ela se coaduna um pouco mais com, inclusive, o ponto de vista do David Wilcock, que andou falando na semana passada, na live que ele fez, ele volta a retomar esse assunto. Então, aqui, quais seriam os efeitos dessas ejeções de massa coronal? Mesmo aquelas que não pegam diretamente a Terra, que pegam só de revesgueio, que tem sido todas as últimas que têm passado por nós, nos pegam sempre naquele final da espiral. Tá? Então, nunca pega de frente como essa do evento Carrington. Então, assim, para os astronautas que estão na estação espacial, eles estão tremendamente expostos a essa radiação. Para os satélites, então poderia fritar os satélites que estão no espaço. Passageiros de voos e tripulação de aviões ficariam muito expostos à radiação. Poderia haver colapso na comunicação. Imagine que todo o sistema de geoposicionamento por GPS fica comprometido, porque depende de satélite para funcionar. Sem ter satélite vai fritar, GPS não funciona, e hoje os radares dos aviões e todo o sistema de monitoramento ele é baseado em GPS. Tem bússola? Tem,
mas todos os sistemas de inteligência dos aviões, eles são baseados no GPS por conta da precisão. Os sistemas de torre de comunicação, de dados, celulares, comunicação de rádio, todo o sistema de geoposicionamento que a gente conhece hoje depende no planeta, tudo isso fica comprometido. Tá? Os sistemas de energia, sistema elétrico, sistema de comunicação, isso para não falar dos sistemas de saúde. Tá? Então aqui eu peguei um trechinho de um vídeo do Ben, né? O Ben Davison, que tem o canal dos Suspicious Observers, que a gente vive falando do Ben como se fosse assim um velho conhecido, porque o canal dele tem mais de 12 anos, e eu com certeza eu acompanho o canal do Ben pelo menos há uns 8 anos, então sabe aquela pessoa que a gente escuta falar todo dia, parece um amigo íntimo já, tá? Esse vídeo dele, eu deixei o linkzinho aqui, depois eu vou colocar lá no nosso Telegram para vocês assistir. O Ben fala muito rápido, se você não está familiarizado com o inglês pode ser difícil, mas coloca na tradução, na tradução automática do YouTube, das legendas, que dá para entender, tá? Então ele mostrando quais são os riscos para a saúde de um flash solar. Então esse solar flare, da explosão solar, considerando que tenha uma explosão de massa coronal junto. Tá? Então, riscos de alto risco, psiquiátrico, tá? Aumento de tudo, incluindo aquilo que vocês estão vendo lá, né, com SUI, ansiedade, depressão e comportamento de transtorno bipolar, exacerbação de processos autoimunes, então, doenças autoimunes ou imunomediadas, como lúpus, processos inflamatórios digestivos, processos inflamatórios glandulares, para toda a vida biológica, não só humana. Então, riscos de convulsões, enxaquecas, diminuição cognitiva, dificuldade visual, redução do tempo de reação, aumento dos riscos associados com isso. Então, imagina que alguém que está dirigindo e fica como se estivesse meio bêbado, porque fica com o reflexo diminuído. Doenças baseadas em interação de melanina e luz, tá? Também aumentado o risco, tá? Então, isso são alguns... E, gente, quando a gente procura sobre artigos científicos já publicados, revisados por pares, mostrando esses efeitos, isso está publicado. E a minha pergunta é, por que isso é tão pouco falado? Tá? E aí vocês estão vendo que tem várias letrinhas aqui. A1, B1, C1, C5, M1, M5, X1, X5, X10, tá? Então, os flashes solares, essas explosões solares, elas são categorizadas em letras, tá? A, B e C, o C1, ele até A e B, eles são de baixa intensidade. Para cada um dos intervalos, tem 9 subdivisões. Então, o A tem do A1 até A9. O B tem do B1 até B9. C do C1 até C9, assim por diante. Tá? Eles se tornam severos a partir de M. Observe que M está em vermelho. A partir do M5, eles já têm um risco maior, alerta laranja. O X é de alta intensidade, então toda vez que acontece uma explosão solar de categoria X, a gente sabe que os impactos são bastante severos. Lembrando que para cada um desse aumento do 1 ao 9, não é um aumento linear, é um aumento logaritmo. Então, o B2 ele é 10 vezes mais potente que o B1. O B3 é 10 vezes mais potente que o B2. Então, essa escala, ela aumenta muito, muito, muito intensamente. Então, pensar num evento X10 é aquele evento assim de fritar a estrutura. Então, se assume que o evento Carrington ele foi um evento de alta magnitude e voltado em cheio para a Terra, e por isso ele produziu os efeitos que foram vistos naquela região, naquela época. Depois eu vou botar esse vídeo lá no Telegram e vocês podem dar uma olhadinha. Tá? Então, o que acontece com o planeta quando tem uma ejeção de massa coronal? Lembrando, olha só, nem sempre quando tem um flare, uma explosão na superfície, existe uma ejeção de massa coronal associada. Diria para vocês que mais de 85% das vezes as duas estão correlacionadas. Bem recentemente, a coisa de 40 dias atrás, a gente teve um flare sem ejeção de massa coronal, tá? Então, toda vez que existe essa ejeção de massa de plasma, o nosso campo eletromagnético, então a gente está vendo aqui na direita a Terra pequenininha, e essa coisa que parece uma aranha na volta, é o nosso campo eletromagnético. Toda vez que o Sol, o vento solar, chega na Terra, ele dá essa penteada, né, do campo magnético do ponto de vista que está virado para o Sol, que está voltado para o Sol. E o nosso campo eletromagnético é a nossa grande força de proteção. Quando vem um evento de plasma, um jato de plasma voltado para a Terra, ele pode fazer a ruptura temporária do campo eletromagnético, porque a força e a intensidade é muito grande.
Tá? Isso pode romper provisoriamente, e aí a gente vê coisas como aquelas auroras em latitudes muito baixas. Então, hoje, toda vez que tem algum evento magnético, é comum a gente ter auroras boreais. Então, nesses períodos de máximos solares como nós estamos, a ocorrência de auroras é quase todas as noites, tá? É bem frequente. Mas isso a gente vai ver lá da Islândia, Noruega, e lá na Patagônia, né, ou na Antártica. Mas nas latitudes mais próximas dos continentes, ou seja, abaixo dos trópicos, nem abaixo dos trópicos a gente está vendo, o que dirá acima. No evento Carrington, foram visualizadas auroras na Flórida, né, na Flórida, que já é uma região quase tropical, né, subtropical. Então, imagina, num grande evento, deve ser divertido de ver, né, mas pode ser bastante destrutivo também. Quem monitora essa história toda, tá? E aí, essa é o que eu vou mostrar agora, tá? Então, tem muitos cientistas fazendo o monitoramento dessas atividades solares. Então, eu vou começar a mostrar algumas páginas para vocês. Eu vou demorar um pouquinho, que eu vou ter que achar uma por uma aqui, tá? Peraí, deixa eu compartilhar a tela. Cadê? Tá. A gente tem aqui, ó. Aqui eu vou entrar na página do NOAA, tá? O NOAA significa é a agência americana responsável pelo monitoramento do tempo e espaço aqui, tá? Tá aqui. Eu vou tirar da. Ele está traduzido aqui. A pessoa está vendo e não tá mostrando para vocês. Peraí, tem que trazer para a tela. Aqui, tá? Então, esse aqui é o site da NOAA. Então, ele faz avaliação e monitoramento da atmosfera e dos oceanos, tá? É uma agência governamental norte-americana que faz esse monitoramento. Então, aqui ele está fazendo na página de condições do tempo especial, atuais do tempo espacial, nas escalas NOAA, a gente tem o link, tá? Aqui falando sobre as tempestades geomagnéticas e mostrando a principal ocorrência associada com as tempestades geomagnéticas, que são as auroras. E aqui ele dá a explicação que uma tempestade geomagnética é uma grande perturbação da magnetosfera da Terra, que ocorre quando tem uma troca muito eficiente da energia do vento solar para um ambiente espacial ao redor da Terra. Essas tempestades resultam de variações do vento solar que produz grandes mudanças nas correntes, plasmas e campos da magnetosfera. Claro que a gente sabe que não fica só nas auroras, né? A gente sabe que esse tipo de ação vai ter efeitos na saúde, efeitos no planeta, né? E efeitos também nas comunicações, aquilo que a gente estava falando, tá? Deixa eu mostrar a outra guia. Tem várias aqui para apresentar para vocês. Ó, aqui é o sistema associado. Tá carregando, só um pouquinho, tá carregando aqui. É o sistema também da NOAA. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho a exibição, tá? Então, de novo, a gente está no site da NOAA, tá? E eles que fazem esses gráficos de previsão dos ventos solares e conforme eles vão atingir a Terra. Então, eles se baseiam nos dados da estéreo A e estéreo B, tá? Estéreo A e estéreo B é uma sigla, eu vou mostrar a página deles também, de duas sondas que estão localizadas ao redor da Terra, tá? Então, elas ficam uma na órbita mais baixa da Terra, outra numa órbita mais alta, e elas ficam posicionadas em torno de 180 graus uma da outra, e com isso elas produzem uma visão estereoscópica do Sol, ela consegue ver o Sol dos dois lados, tá? Então, depois que ela foi lançada e entrou em atividade em 2011, se conseguiram imagens muito nítidas do Sol e desses pontos de monitoramento, tá? E aí a NOAA cria esses modelos prevendo quando que os efeitos do vento solar vão atingir a Terra. Aqui vai deixar o videozinho rodando, ó. Então, observem que como o Sol, que é esse pontinho amarelo mostrado no centro do gráfico, ele roda, ele gira, a gente vai tendo esse impulso também, tanto do plasma quanto do vento, modificada. A Terra representa o pontinho verde aqui no meio, e a gente tem a estéreo A, o pontinho vermelho, a estéreo B, o pontinho azul, tá? Então, só lembro para vocês que isso aqui são modelos
não são coisas que aconteceram. E existem outros sistemas de monitoramento, e nem sempre eles concordam um com o outro, tá? Então tem o do NOAA, mas também tem os da NASA. E vocês sabem, deixa eu pausar aqui, deixa eu ver como é que eu saio disso. Peraí. Esse aqui, então, é a previsão que foi feita do último evento, então, mostrando a data de 29 de março, está atrasado, vocês viram que não tem atualização direta, tá? Então, a previsão que vai do dia 29 até o dia 1º de abril, 31, 1º de abril, 2 de abril, até o dia 13. Então, o pico de transmissão do último evento seria ao redor entre 1º e 2 de abril, tá? Deixa eu ver, era para ter saído aqui. Tá. Aí, olha só como chama esse sistema de monitoramento. Vocês conseguem ver? Ó? WSA Enlil. Mas é só uma coincidência, tá? Que isso é só uma sigla. E por acaso deu Enlil. Podia ter dado Enki, tá? Porque eles escolhem os nomes, assim, da sigla. É só uma coincidência, tá? E aí, ó, o Enlil é um modelo de predição baseado em física em grande escala da heliosfera, usada pelo escritório de previsão do tempo espacial para garantir esse aviso com até 4 dias de avanço dos ventos solares e das rejeições de massa coronal direcionadas para a Terra, tá? Que podem causar tempestades geomagnéticas. Tá? E em Enlil, eu não peguei a sigla aqui, porque assim, eles criam uma coisa para dar a sigla. Eu não peguei aqui, gente, aqui não aparece, mas de qualquer forma, fica a só observação de que chamar de Enlil, né, é um tanto quanto suspicious, mas enfim, né, é que deve ser porque eu sou muito desconfiada mesmo. Vamos ver outros sistemas de monitoramento. A gente tem o sistema Apollo 11. Não, tem mais coisa antes de mostrar o Apollo 11. Ficou tudo fora do ar aqui. Ó, a gente tem um sistema brasileiro. Tá? Deixa eu trazer para cá. Gente, a quantidade de tela que eu tô, de aba aberta aqui. Ó, esse aqui é o sistema brasileiro, BSS, Brazilian Solar Spectroscope. Então, caso você não saiba, o Brasil também tem um sistema de monitoramento. Deixa eu achar ele aqui, tá? Que faz o monitoramento espectrográfico da América Latina, né, o único na América Latina dedicado à investigação em tempo real dos fenômenos solares e monitoramento diário da atividade solar, tá? Então, esses sites, gente, eles estão disponíveis para acesso, tá? Eles mostram uma série de imagens, tá? Então vocês vão ver esses gráficos meio malucos em todos os sites, tá? Mostrando aqui, de acordo com os dados, ó, a gente teve um evento classe M, tá? O GOES é um dos sistemas de monitoramento magnético, tudo isso aparece em vários sites, tá? Então os magnetômetros, os dados, as fotos esse aqui vem do monitoramento espacial da NASA, tá? Previsão do índice KP, esse é outro gráfico que seguidamente vocês vão ver, que aparece com essas corzinhas de amarelo, verde e vermelho, de acordo com a velocidade de prótons e a carga de prótons recebida pela Terra, está associado com o vento solar também. Então, esse aqui é um site nacional, tá? Só para dizer que o Brasil não está fora dessa também. Deixa eu achar outras aqui. Tem mais coisa. Ó, a gente tem aqui a página do Estéreo, tá? Estéreo, então, é um dos sistemas de monitoramento mais utilizado para monitoramento do Sol, justamente porque são as duas sondas, tá? Então, estão desde 2011 funcionando e produzindo essas imagens que a gente vê do Sol,